As grandes decisões das Assembleias de Deus. No vídeo de hoje, um texto publicado no jornal Mensageiro da Paz em fevereiro de 1983. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Conforme está registrado em Atos 15, a igreja primitiva reunia-se na pessoa dos apóstolos e dos presbíteros para solucionar problemas doutrinários. Alguns denominaram essas reuniões de concílios. Hoje, no trabalho desenvolvido pelas Assembleias de Deus no Brasil, surgiu também a necessidade, conforme a igreja primitiva, da realização de reuniões de âmbito nacional em face do seu crescimento. As reuniões convencionais têm como por objetivos unificar o trabalho, informar a todos sobre o mesmo, tomar decisões quanto a problemas que surgem no seio da igreja, posicionar-se frente às leis do país, como por exemplo no caso do divórcio, assunto sobre o qual a denominação posicionou-se na 25ª Assembleia Geral da Convenção Geral das Assembleias de Deus em Belo Horizonte, Minas Gerais, em janeiro de 1981. Uma convenção é algo que agrada a Deus, porque, havendo intercâmbio de ideias, a obra de Deus é aprimorada e sente-se o zelo que o povo de Deus tem por sua obra. Por essas razões, em 1930, Natal, capital do Rio Grande do Norte, recebe os convencionais pela primeira vez. Era uma cidade onde reinava o impaludismo. Das 35 mil pessoas que ali viviam, cerca de 40% haviam sido atingidos por doenças tropicais. A malária ameaçava tomar conta da cidade, mas obreiros e missionários da Assembleia de Deus haviam penetrado ali. Traziam nas suas maletas a Bíblia e anotações de versículos a serem mencionados na conferência que agora se realizaria ali entre os dias 5 a 10 de setembro. Os assuntos tratados nessa convenção podem ser resumidos em relatório do trabalho realizado pelos missionários, a nova direção do trabalho pentecostal no Norte e Nordeste, a circulação dos jornais existentes e o trabalho feminino na igreja. A principal questão debatida naqueles dias, quando a Assembleia de Deus realizava oficialmente a sua primeira convenção, foi a transferência da responsabilidade da obra já desenvolvida no Norte e no Nordeste do Brasil aos obreiros nacionais, dando-lhes a oportunidade de assumirem a administração das igrejas locais, pois os missionários suecos, cujo esforço e pioneirismo eram conhecidos por toda aquela região, sentiam que era chegada a hora de deixarem a obra nas mãos dos trabalhadores nacionais e partirem para as áridas terras do sul do país. A Convenção das Assembleias de Deus, realizada em Natal nessa época, foi dirigida pelo pastor Francisco Gonzaga. O pastor Levi Petrus, que viera da Europa especialmente para a conferência, estava presente na abertura dos trabalhos. A questão foi apresentada e definida pelos missionários Gunnar Wingren, Otto Nelson, Joel Carson, Nels Nelson, Samuel Nistrom e mais 16 pastores nacionais. Secretariaram as reuniões Manuel Leão e Manuel Higino de Souza. Todos os templos e locais de reuniões que pertenciam à missão foram entregues às igrejas brasileiras. Tudo deveria ficar pronto até o dia 1º de julho de 1931. Um clima de emoção se estabeleceu entre os conferencistas. Os pastores brasileiros, com voz embargada, expressaram seu desejo de que o trabalho do norte fosse sempre unido ao trabalho do sul.
para que a obra se conservasse unida em todo o país. O mesmo diziam os missionários, afirmando que não deixariam de prestar a sua colaboração nessa nova fase da história pentecostal do Brasil. A outra resolução tomada foi suspender a edição de 2 jornais, um do Pará e outro do Rio, e dar lugar a uma nova publicação, o Mensageiro da Paz, do Rio de Janeiro, para os crentes em todos os estados da União. Durante aqueles dias ainda ficou resolvido que seriam realizadas as convenções gerais anuais, quando todos os pastores e pregadores deveriam unir-se numa só fé em conferência de caráter espiritual, incluindo a realização de estudos bíblicos. O encontro encerrou-se num clima de harmonia, paz e regozijo. As últimas decisões foram confirmadas pelas lágrimas que rolaram do rosto dos convencionais. Previa-se a saudade dos pioneiros suecos, líderes nas horas difíceis, pais de uma grande família que ainda se formava, cujos cabelos brancos guardavam os segredos das lutas e vitórias nas matas virgens do Brasil, nos caminhos do desbravamento do coração místico do povo brasileiro. Numa de suas cartas, o pastor Levi Petrus escreveu: assim se mostra a enorme e grandíssima importância dessa conferência em Natal e as suas consequências para o movimento pentecostal no Brasil, quando se traçaram linhas bem claras e fronteiras bem firmes foram demarcadas entre o que é humano e divino, o que é espiritual e o que é carnal. Como consequência lógica disso, os missionários deveriam deixar as igrejas prósperas do norte e começar novos trabalhos no sul do país. Levi Petrus deixou seu pequeno quarto com paredes de terra e teto de telhas no dia 18 de setembro. Outros pastores ainda se demoraram na cidade, ignorando a nuvem de insetos que os acompanhava, responsáveis pela epidemia que prosseguiu ceifando vidas nos distritos de Natal. No bairro onde o pastor Petrus estava hospedado, havia cerca de 1.500 vítimas de malária. No entanto, nenhum dos pastores foi atingido pela doença. A nuvem epidêmica não os alcançou. A partir de então, unidos pelo grande ideal de levar adiante a obra iniciada com tanto labor e coragem, os convencionais passaram a reunir-se periodicamente numa cidade brasileira a fim de tomar decisões importantes, defender a união da obra pentecostal contra infiltrações estranhas à sã doutrina e examinar os problemas naturais que prejudicavam o bom andamento da obra. Rio de Janeiro, 9 de abril de 1933. Na reunião convencional do dia 15, ficou decidido não reconhecer o batismo administrado por adventistas e outros grupos cujas confissões não estavam puramente baseadas na Bíblia. Apesar dos obreiros estarem envolvidos em assuntos delicados e em questões minuciosas da vida na congregação, o Espírito Santo não deixava de derramar o seu poder sobrenatural sobre os convencionais durante os dias do encontro. O pastor Otto Nelson assim descreveu os momentos que se passaram durante a Convenção Geral em Pernambuco, de 14 a 25 de fevereiro de 1934. Parece-me que durante a convenção inteira não há uma só nota desafinada, isto é, nenhuma discordância nos casos tratados. Todo o trabalho é como um concerto musical executado por uma orquestra de instrumentos bem afinados. O Espírito Santo tange especialmente em 2 coros. O primeiro chama-se Humildade e o segundo, União. Em João Pessoa, a convenção ocorreu entre 7 e 15 de setembro de 1935. Foi mencionada por Joel Carson da seguinte maneira: é impossível relatar nestas linhas o que recebemos do Senhor.
Certo é que os 50 delegados presentes, missionários, pastores e evangelistas, voltaram maravilhados, decididos a servirem ao Senhor ainda melhor. De vez em quando, Deus fala por profecia ou por línguas com interpretação. A igreja local, com o seu pastor, não poupa esforços para dar maior brilho a essas reuniões. Confirmando este relato, Emílio Conde asseverou, dias depois do acontecido no órgão oficial da Assembleia de Deus, que verdadeiramente o Senhor estava com eles e sua presença foi provada pelo modo como se manifestava. Não havia ali uma formalidade estabelecida, mas sim liberdade para o Espírito se manifestar, como fez por diversos modos. De 1938 a 1946 não houve reuniões convencionais. A Convenção Geral das Assembleias de Deus tornou-se pessoa jurídica em outubro de 1946, durante o encontro realizado em Recife, tendo como assessores Samuel Nistron, Cícero Canuto de Lima, Paulo Leivas Macalão, José Menezes, Nelson Francisco Pereira do Nascimento, José Teixeira Rego, Orlando Boyer e Bruno Skolimowski, dentre outros. Nos estatutos estão registrados os seus principais objetivos: promover a união e incentivar o progresso moral e espiritual das Assembleias de Deus, manter e propugnar o desenvolvimento da casa publicadora, sem, no entanto, limitar a liberdade de ação inerente a cada igreja, nem determinar de qualquer forma a sua atividade. Além dessas especificações contidas nas disposições gerais, existe um outro artigo esclarecendo que nenhuma Assembleia de Deus poderá viver isoladamente, sendo obrigatória a interligação das igrejas evangélicas Assembleias de Deus no Brasil com a finalidade de determinar responsabilidades perante a Convenção Geral ou perante as autoridades constituídas. Em outubro de 1947, a Convenção Geral foi realizada em São Paulo. Foi presidida pelo pastor Cícero Canuto de Lima, tendo como vice-presidente o pastor Paulo Leivas Macalão e como secretários os pastores Eugênio Martins Pires e José Bezerra da Silva. Uma das ideias recebidas de bom grado nessa convenção foi a que admitiu a realização de uma Conferência Mundial das Igrejas Pentecostais no ano de 1950 em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. O Brasil era o terceiro país em número de crentes pentecostais em todo o mundo. As notícias trazidas na primeira Conferência Mundial, realizada em Zurique, Suíça, mostraram aos brasileiros o alcance do movimento pentecostal em todos os continentes. O pastor João Colenda, representando a América do Sul, e especialmente o Brasil, ao tomar a palavra, contou do maravilhoso crescimento da obra em nosso país, com 100 mil crentes batizados nas águas, e não escondeu a grande perseguição que, na época, levou os crentes aos presídios e ameaçou os cultos nos sertões brasileiros. Apesar da ansiedade dos nossos pastores, a segunda Conferência Mundial foi realizada em Paris, não em 1950, mas em 1949, de 21 a 29 de maio. Na clara manhã da primavera do dia 26, os pastores apresentaram aos conferencistas as principais cláusulas do manifesto aprovado pelo comitê. Decidiram, entre outras coisas, que a comunhão espiritual das igrejas pentecostais seria mantida e aprofundada por convenções mundiais que passariam a ocorrer de 3 em 3 anos e que deveriam mostrar ao mundo a unidade essencial dos crentes batizados com o Espírito Santo, cumprindo assim a oração de Jesus, que eles sejam um. Em novembro de 1948, Natal hospedou a Convenção Geral, tendo como presidente o missionário Samuel Nistron e como seu vice o pastor Francisco Pereira do Nascimento. O missionário Nelson presidiu a reunião convencional de novembro de 1949 no Rio de Janeiro. A partir dessa data, as convenções passariam a ser bianuais.
O missionário Gustavo Nordlund presidiu a Convenção de 1951 em Porto Alegre. A Convenção de 1953 foi realizada em Santos, São Paulo, contando com 296 inscritos e sendo presidida pelo pastor Francisco Pereira do Nascimento. Em 1955, em Belém do Pará, participaram da Convenção Geral, presidida por Francisco Pereira do Nascimento, 163 delegados vindo de todo o país. No ano de 1957, Cícero Canuto de Lima presidiu a Convenção em Belo Horizonte. Em 1962, Antônio Petronilo dos Santos, em Recife, presidiu mais uma convenção. Foi a terceira convenção realizada na capital pernambucana. Em Curitiba, Paraná, no ano de 1964, José Pimentel de Carvalho, depois de aclamado presidente, passou a presidir a Convenção Geral. Já em 1966, Paulo Leivas Macalão foi escolhido como presidente da convenção e passou a dirigi-la quando se realizava em Santo André, São Paulo. Em 1967, o Rio de Janeiro hospedou a 8ª Conferência Mundial Pentecostal, cujo encerramento foi realizado no estádio do Maracanã, que estava superlotado com uma assistência de mais de 200 mil pessoas. Nessa ocasião, os convencionais de todas as partes do mundo puderam conhecer de perto o avivamento que se alastrava por todos os recantos de nossa pátria. João Alves Correia, em 1968, foi o presidente da convenção em Fortaleza, Ceará. Alípio da Silva passou a presidir a Convenção Geral, realizada em Niterói, Rio de Janeiro, em 1971, sendo Moisés Soares da Fonseca o vice-presidente. Em janeiro de 1973, Natal, Rio Grande do Norte, abriu mais uma vez as suas portas e recebeu a Convenção Geral. Presidiu as reuniões João Alves Correia. Novamente em Santo André, São Paulo, no ano de 1975, a Convenção Geral foi instalada. Foi escolhida para presidi-lo o pastor Túlio Barros Ferreira. José Pimentel de Carvalho presidiu as reuniões da Convenção em Recife, Pernambuco, em 1977. Em 1979, sob a presidência de Túlio Barros Ferreira, a Convenção Geral realizou-se em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Em 1981, Belo Horizonte, Minas Gerais, foi a cidade escolhida e hospedou outra vez os convencionais. Presidiu as reuniões o pastor José Pimentel de Carvalho.
porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.